Olá, estamos aqui no nosso programa Um Fato e Duas Visões, um programa que é feito pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e pela Faculdade de Educação. Comigo, como sempre, a professora Neide Noffs, que é idealizadora desse programa e com quem a gente trabalha agora já há mais de 4 anos ou 3? 4 anos, 3 anos. 4 anos, né? A nossa convidada de hoje é a psicóloga Cristina Freire. A Cristina é psicóloga, psicodramatista, e dentro do psicodrama, ela construiu uma forma de trabalhar com as doenças psicossomáticas, com o corpo, e que ela denominou somatodrama. Correto, Cris? Isso mesmo, perfeito. Fala um pouquinho para a gente como é que você chegou nisso, como é que você pensou o somatodrama? Olha, pela dificuldade, né? Como tudo que a gente faz, foi até pelo ensaio e erro, porque como o psicodrama exigia uma ação, o que você dramatizava, representava, e eu era psicodramatista, começaram a aparecer alguns clientes com doenças orgânicas, e que essas doenças quase impossibilitavam eles de ir para essa ação dramática, né? Para ir para o cenário. Às vezes eu trabalhava com pessoas que estavam acamadas, que estavam com muita dor, com muitos sintomas. Então, a gente começou a fazer essa possibilidade de fazer um outro tipo de psicodrama sem perder todo o princípio teórico que o psicodrama tem. Seria basicamente isso. Como é que vamos trabalhar pacientes que não podem entrar na cena dramatizando porque o corpo está comprometido, tá bom? A gente estava conversando um pouquinho antes do programa. E eu nem cumprimentei e agradeci o convite. Já entrei falando. E você disse uma coisa importante, que era o quanto, neste momento da pandemia, isso tem se revelado importante. Você quer falar um pouco disso? Sim, acho que isso é bem importante. O que eu tenho percebido é que hoje todo mundo está focado no corpo, né? Porque é o corpo que está revelando se nós vamos ficar por aqui nesse planeta ou não, né? Ou que tipo de experiências físicas nós vamos viver nesse momento da pandemia, né? É um momento muito assustador, né? Mas, por outro lado, eu acho que também a gente tem que se trabalhar nessa esperança de poder ter recursos psicológicos internos para trabalhar com todo e qualquer sintoma que possa nos assustar, né? Porque nós sempre tivemos sintomas, né? Se você parar e observar o teu corpo, sempre você está tendo uma vivência de sensações, né? E o somatodrama, ele se baseia, todo o princípio dele é percepção e sensação. Então, a gente está muito ligada nessa questão da percepção daquilo que você sente, do sensível, né? E nós estamos focados o tempo todo no corpo nesse momento. Nosso Você corpo... pode dar um exemplo disso, como lidar com isso? Posso. Eu acho que uma das formas, até hoje está muito divulgado, de forma bastante popular na internet, né? Que é o exercício de focar um pouco na respiração, para você perceber e relaxar o teu corpo através de respiração. Com essa forma da gente trabalhar online, terapeuticamente, eu já organizei até algumas gravações para as pessoas que eu atendo, para elas exercitarem essa prática respiratória, que são práticas que você foca o corpo, mas você para, de alguma forma, de pensar e construir os seus medos, né? Porque você fica focado no corpo. Toda vez que nós vamos para o corpo, fazemos um exercício, respiramos, observamos as nossas sensações corporais, a gente desliga um pouco o nosso pensamento, até viciado e temeroso desse momento. Isso é um dos recursos. Eu, inclusive, brinco, né? Os meus clientes brincam que eu, às vezes, dou trabalhos perceptivos que parece, de alguma forma, bruxaria, né? A turma brinca comigo, né? Porque eu receito, por exemplo, 3 banhos, né? Eu digo para todo mundo no final da noite,
antes de relaxar, para você poder dormir, sendo que no momento nós estamos com muitas insônias e muita tensão corporal, tomar banhos que você entre em contato com a percepção do teu corpo. Porque o somatodrama se baseia disso, nas percepções sinestésicas do corpo, ou seja, sensações, né? Porque, então, você, no primeiro dia, você pode tomar um banho gostoso no final da noite, mas antes de terminar o banho, joga um monte de sal grosso no piso do teu box, fica pisando em cima bastante para arder bem a tua sola do pé, e você para de pensar, você relaxa, você vai descarregando um campo de energia corporal e depois você vai dormir sossegado, né? Daí, no dia seguinte, por exemplo, você pode pensar num segundo banho, que você vai pegar, por exemplo, um pouquinho de açúcar, até com óleo corporal, misturar, como se fosse para fazer um peeling, e passar na sola do pé, passar na palma da mão, passar na nuca, no final do seu banho, porque você vai entrar em contato com o seu corpo e com sensações mais agradáveis do seu corpo, e você vai perceber que você tem um corpo, e você vai parar de pensar um pouco e vai dormir sossegado. No terceiro dia, fale, quer perguntar? Ela quer saber o terceiro. Pois não, pode ir, depois eu te interrompo. Porque tem que ser a macumba inteiro, né? Se não for a macumbinha... Nossa, 2 vai ser grande. O terceiro dia, você mistura água com álcool, não é? Porque a água com álcool dá uma sensação de calor. Então, nós usamos primeiro o picar, depois nós usamos o esfoliar, que dá uma sensação agradável na pele, e agora é uma sensação de calor, que no final do banho, se você misturar um pouquinho de água e álcool e bater com uma esponja um pouquinho, o teu corpo aquece. E você também para de pensar. Talvez o nosso grande fundamento é esse, é parar de pensar, para não ficar maquinando ideias que não têm fim, né? Porque se você começar a pensar, ai, meu Deus, estou doente, estou com isso, estou com aquilo, estou sentindo isso aqui, meu corpo... Você começa a ouvir teu coração bater, você fica com taquicardia, você fica com falta de ar, você vai ter um mundaréu de sintomas, porque nós temos mesmo, né? O nosso corpo funciona o tempo todo, e ele transmite isso para nós através das sensações, tá? Você ia perguntar? Diga. Eu ia só reforçar uma coisa que você falou, que eu acho muito importante, que é a importância do corpo, não mais no ponto de vista estético, né? Estético, tal, né? Mas do ponto de vista de você com você mesmo. Quer dizer, você tem um corpo que convive com você, e ao conviver com você, você tem alternativas via exercícios ou via outras formas de pensar, para não ficar só pensando naquilo que você tem medo, nos seus medos, né? Então, eu queria reforçar com essas alternativas para as pessoas entenderem melhor por que você fincou no pensamento, no corpo, enquanto sujeito pensante, enquanto pessoa pensante, e não no corpo enquanto estético. Qual a diferença que você faz aí? Para as pessoas poderem entender exatamente o que significa um corpo que pensa, porque você juntou as duas coisas, né? O orgânico, o emocional, e a questão emocional no sentido do pensar. Não emocional no sentido, eu estou com medo, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Mas eu penso, eu posso mudar meu pensamento. Nesse sentido, esse exercício é para alteração de pensar também, Márcia? Na verdade, a proposta é você fazer uma integração, né? Não é uma mudança, mas é integrar. Né? Quando a gente fala de psicossomática, a gente está falando em integração do soma com o psiquismo, que é uma coisa só, na verdade. Né? Agora, o que a gente vai propiciar? Você pode ter sensações no teu corpo o tempo todo que podem ser desprazerosas ou prazerosas. O que nós vamos estimular através de algumas técnicas, porque o estético também pode contribuir. É lógico que é gostoso você se ver bonita, cuidada, tratada, mas eu acho que não só. Então, por exemplo, se eu vou passar um batom, eu também tenho que sentir a sensação daquele batom na minha boca.
Se eu vou pensar no emagrecimento, numa ginástica, para mim manter minha forma física, eu tenho que também perceber que sensações eu tenho na hora que eu estou fazendo esse exercício, e não só uma coisa mecânica. A verdade é bem a visão do psicodrama, que é a gente tirar as pessoas de uma robotização, que essa robotização transforma você numa cabeça pensante. Né? Eu gosto de brincar da história da Alice no País das Maravilhas, né? Onde vem a rainha de copas e diz, corte a cabeça. Né? De vez em quando é bom cortar a cabeça, né? E vamos perceber que nós temos muito mais coisa do que esta cabeça pensante, mas nós temos um corpo sensível, e um corpo sensível que manda e comunica coisas para nós o tempo todo. Né? Seja com o batimento cardíaco, seja com o tremor, seja com a falta de ar, e que nós esquecemos de transitar nisso num campo mais relaxado, sem tanta tensão. Né? E que assusta também pelo desconhecido, por incrível que pareça. Sim, Quando eu desconheço o meu corpo, eu me assusto, porque eu vou sentir coisas. Se eu presto atenção numa sensação que eu desconheço, eu me assusto. Quando eu conheço o meu corpo, isso fica mais simples. Como é que as pessoas têm chegado a você com essas questões? O que tem sido mais marcante nesse tempo de pandemia? Eu acho que hoje nós temos uma patologia bastante divulgada, que é a síndrome do pânico, né? E muitas pessoas entraram nesse estado de pânico, que não é necessariamente a síndrome do pânico, mas é um estado de pânico. E esse estado de pânico, ele coloca você num limiar muito alto de tensão e que você passa a ter uma série de sintomas e descargas de sintomas pelo medo. Né? Porque o medo, o que ele faz? Ele te propicia uma descarga de adrenalina, essa descarga de adrenalina vai te dar um monte de sintomas, desde dor de barriga, aceleração cardíaca, e depois uma descarga de cortisol, que segue isso, que vai te dar sonolência, cansaço, e tudo isso, existe uma descompensação respiratória. As pessoas esquecem de respirar quando estão entrando nesse estado de pânico. É porque é um estado de alerta, né? O que é o estado de pânico? Você está em prontidão de defesa permanente sobre um ataque que vai ocorrer em você, né? Então, eu atendi, inclusive, na linha de frente do pessoal que está trabalhando no SUS, e até nem era necessário permanecer com um processo terapêutico muito longo, mas fazer um pronto-socorro nesse sentido, de baixar esse estado de pânico, né? De baixar um pouco esse nível tão alto de ansiedade e que coloca a pessoa em pânico, né? Porque ela tem uma descarga ansiógena, que é orgânica e que é psíquica o tempo todo, porque ela está em estado de alerta. Esse estado de alerta, a gente precisa, vamos baixar um pouquinho. Então, se eu estou protegido dentro da minha casa, vamos elaborar que aqui dentro eu estou usando todos os cuidados, eu estou fazendo todo o sistema de distanciamento, de higiene, eu posso aquietar e relaxar esse meu corpo um pouco, né? Lógico que a gente não aprende a meditar do dia para a noite, ninguém aprende, né? Mas existem algumas formas que nos ajudam a entrar num estado de relaxamento um pouco mais profundo, trabalhando algumas, por exemplo, eu uso, as pessoas que me procuram nesse estado, eu uso muito uma visualização desses personagens internos, pensando no psicodrama, que aparecem nesse momento. Por exemplo, esse coração que aparece acelerado. Vamos mergulhar um pouco, ver esse coração, olhar esse coração e ver se ele pode surgir dentro deles algumas memórias, algumas lembranças, situações que podem ser modificadas de alguma forma, né? Porque nós estamos falando muito de morte ultimamente, a quantidade de pessoas que se perde, tudo isso remete a gente a uma série de temores e de lutos antigos, às vezes, né? Às vezes não é essa morte só desse momento, mas nos remete a muitas mortes, até mortes simbólicas, né? Do tipo, você está envelhecendo,
ou as pessoas temerem, de alguma forma, lembrarem perdas anteriores que tiveram, né? Você vai acabando entrando num processo de tristeza onde o teu corpo é massacrado nesse momento, né? Você está tenso 24 horas, né? Cris, você vê também que te procuram, você tem uma estimativa de faixa etária? Pessoas acima de 60, mais jovens de 25, como você vê essa questão por faixa Olha, etária? Tem uma visão? eu só atendo adultos, mas nessa faixa etária que eu atendo de adultos, a mais forte procura que eu tenho fica numa faixa de 30, vai até uns 45, 50 anos. Eu atendo pessoas mais velhas, mas elas são mais tranquilas nesse sentido, a não ser quando elas já apresentam uma doença crônica, por exemplo, elas vêm me procurar por um câncer, elas vêm me procurar por causa de uma doença já bem caracterizada, que precisa ser trabalhada para poder inclusive, seguir um acompanhamento de uma medicação, de um tratamento. Mas a grande maioria fica nessa faixa de 30 a 40, até 50 anos de idade, né? Não é muito além disso. Eu acho que é uma fase que a pessoa vive muito mais ansiosa, que está difícil se manter reclusa, que está difícil se conter dentro de casa, né? E trabalhando numa realidade muito diferente, com filhos pequenos, né? Com marido em casa, com tarefa, muitas mulheres com tarefa doméstica além da tarefa de trabalho, né? Então, isso vai gerando um estado de tensão permanente. Né? Eu fiquei curiosa com uma coisa, talvez não tenha a ver com o somatodrama, mas não aguentei não perguntar. Eu tenho reparado entre os meus clientes que a chamada liberdade feminina, o feminismo, anda bastante precário, né? Que na maioria das vezes os homens e as mulheres estão ambos em casa trabalhando, têm tarefas dentro de casa, mas a tarefa da casa, da criança, fica sobre o controle e o cuidado da mulher. É uma verdade, não é? E aí eu aproveito para juntar com o que você estava falando, se os seus pacientes são mais homens ou mulheres. Eu tenho dos dois lados, mas eu acho que tem um número maior de mulheres, né? Acho que tem homens também, mas esses homens estão num processo interessante, porque todos eles estão descobrindo coisas que eles nunca pararam para pensar, né? Do quanto eles podem criar um outro sentido na própria vida deles, né? Que eles nunca tinham se dado conta, que é uma paternagem um pouco ampliada, que é um cuidado pela casa dividido, uma série de coisas, para não sobrecarregar as mulheres, porque, na verdade, as mulheres estão com uma demanda de trabalho em casa muito intensa, trabalho mesmo de escritório, trabalho de organização de empresas, às vezes até maior do que o homem. É uma coisa interessante. Elas são muito solicitadas pelas empresas que trabalham, no caso das minhas clientes que eu tenho observado. E os homens que tinham uma condição um pouco mais relaxada, porque tinham uma infraestrutura montada para essas mulheres trabalharem, tinha empregada, tinha babá, tinha escola que as crianças iam, nesse momento todo mundo teve que se reorganizar, né? E nessa reorganização, as mulheres começaram a reivindicar muito mais um posicionamento e um comprometimento dos homens, né? E eles começaram a descobrir que, às vezes, é até interessante esse comprometimento, né? De ficar mais perto dos filhos, de trocar mais coisas, o poder feminino, por exemplo, na maternagem, ser um pouco diminuído nesse momento, né? Porque tem que ser tudo dividido, né? Não tem muita saída, né? Então, por incrível que pareça, eu tenho várias clientes que continuam fazendo elas tudo e eles não podem ser interrompidos porque eles estão trabalhando. Mas eu tenho uma questão quanto a isso, viu? Porque eu acho que isso é um pouco responsabilidade das mulheres também, porque acho que as mulheres acabam não conseguindo, às vezes, abrir mão de coisas
porque vão ser feitas de uma forma completamente diferente. Um homem cuidando de um filho ou mexendo numa cozinha é outro modelo, não é o modelo da mulher. E elas ficam muito irritadas de não ser da forma delas, né? Então, eu tenho trabalhado muito com as minhas clientes mulheres que é muito importante elas abrirem mão desse modelo tão rígido, né, e permitir que os homens cuidem da casa da forma deles, dos filhos da forma deles, que não é que é mais irresponsável isso ou aquilo, é diferente. E que as crianças também participem, coisa que não acontecia, né? Então, porque hoje a gente faz sessão de terapia que é muito engraçado, né? Porque aparece o cachorro, o macaco, a comadre, o gato, os filhos, sogra, né? Então, a gente acaba fazendo uma organização familiar quase didática, né? Quase educacional, né? Do tipo, vamos fazer uma tabelinha para dividir as funções domésticas aí, né? Que vai melhorar o estado psicológico de todo mundo, né? Então, é um pouco por aí, né? Para não adoecer mesmo, né? Para esse corpo não padecer, né? É muito interessante, porque assim, a gente sou da psicopedagogia, embora seja psicodramatista também, sou da psicopedagogia. Tem um autor, Jorge Visca, que nos lembra o seguinte: se alguém faz demais, é porque o outro está fazendo de menos, e a gente está permitindo que o outro faça em cima disso que você está falando. Na verdade, muitas mulheres têm uma imagem de casa, de cuidado com o filho, que ela quer permanecer, principalmente na presença do marido o dia inteiro, que ela permanece na liderança destas ações. Ou seja, ela também tem dificuldade de dividir, porque se ela perde a liderança, entre aspas, ela fica pensando, e agora o que eu sou dentro de casa? Né? Quer dizer, precisa ser realmente repensado esse papel, né? De como nós vamos lidar com isto. A gente tenta trabalhar do ponto de vista educacional, como você trabalha, educacional, porque o papel feminino, a gente até fala, tem uma mulher escondida na professora, tem uma mulher escondida, né? Então, assim, como nós vamos lidar com esse papel? Acho uma situação muito complexa para a pandemia e para o século XXI, viu, Cristina? Muito difícil, porque é uma mudança de mentalidade que está em caminho, né? O que eu acho que é positivo, eu acho que esse é um dos aspectos positivos da pandemia, né? A gente poder observar ângulos escuros que a gente não tinha muita oportunidade, que a gente estava meio estereotipado, né? Então, eu acho que essas novas condições, que eu chamo, a gente está no olho do furacão, está levando a possibilidade da gente enxergar coisas que nós não víamos antes, né? Inclusive na postura do trabalho psicoterápico que a gente faz, né? A nossa criatividade está a mil, graças a Deus que eu sou psicodramatista, que eu sempre vi na criatividade o potencial de saúde, né? Então, estamos trabalhando criativamente nesse momento, né? E acho que todo mundo, né? É inevitável, né? Inevitável, né? É que a gente está mais consciente desse criativo e desse potencial, né? Eu também sou professor, no meu papel docente também falo isso, e as alunas falam, é diferente o seu jeito. Não é que é diferente, é o jeito das psicodramatistas que vê no outro um grande potencial, as relações, etc. Né? Isso eu acho que é bom o nosso público saber que o psicodrama trabalha com as relações interpessoais. Essa é uma das prioridades nossas. No seu caso, é relações interpessoais do ponto de vista orgânico, psicossomático, etc. Né? Isso mesmo. Acho que seria legal poder contar um pouco, porque assim, para que a gente trabalhe com somatodrama, basta fazer psicodrama, a gente faz uma especialização, ou faz um curso separado, como é que funciona? Olha, o somatodrama, na verdade, ele entrou como uma cadeira de psicodrama especial. Então, não existe. Eu já montamos um curso independente, mas depois, por várias circunstâncias, ele acabou deixando de existir. Né? O que existe é dentro da cadeira da formação de psicodrama, eu dou especificamente num núcleo de formação de psicodrama, eu dou, ou às vezes sou convidada, como às vezes você me convidou para ir lá na PUC, para dar, né? E eu andei dando umas aulas de somatodrama, mas não existe, a não ser dentro do curso de psicodrama, uma cadeira de especialização. Tá? Não existe independente, não, Márcia.
E a gente está caminhando para o nosso fim. O que você gostaria de contar para os nossos telespectadores que eu ou a Neide não perguntamos? Olha, eu acho que nesse momento é a gente pensar na saúde, porque eu acho que a gente está tão envolvido com a questão da doença que a gente está perdendo a possibilidade de estimular nas pessoas um trabalho mais preventivo, um trabalho que estimule a saúde das pessoas, né? Eu acho que a gente tem que mudar esse viés um pouco. A doença já está sendo suficientemente discutida. O que nós temos que discutir agora é um pouco como é que eu posso me sentir mais saudável, como é que eu posso propiciar para mim possibilidades de resolver as minhas questões tendo um ângulo de uma visão mais saudável. Para mim, fica um pouco essa mensagem. Tem milhões de ofertas na internet nesse momento. Faça aula de ginástica, faça pilates, faça tudo que estão te ofertando. Quer aprender piano, vai aprender piano. Não é? Vá buscar formas saudáveis, que isso vai te ajudar muito a não adoecer em todos os sentidos, não só do corpo. Obrigada pela disponibilidade, obrigada, Neide, pela companhia. Obrigada a vocês. Excelente. Obrigada a vocês. Viu? Fiquei muito feliz de estar junto aqui. Tá bom? Um grande beijo. Neide. Fale. Não, excelente. Eu acho que a gente começa a semana próximo a esse Tempos, ouvindo falar de busca da saúde, para de doença. Doença eu já vejo. Excelente mensagem, Márcia. Estou encantada. Encantada. Muito obrigada a todos. Encontramos vocês no nosso próximo programa. Até mais. No geral, nós temos uma demanda por atividades, por processos mais dinâmicos, mas nós também lidamos, e o estudante ainda hoje, o que tem chegado para nós, ainda hoje não tem a autonomia necessária e não tem, muitas vezes, o tempo necessário para se dedicar às atividades que metodologias mais ativas exigem, um estudo, um preparo prévio e tudo mais. Então, nós temos alguns cursos que usam metodologias ativas há muito tempo já, e o curso de medicina é um deles, né? A gente trabalha com o PBL. E nós soubemos a dificuldade que foi essa transição e que ainda hoje temos algumas dificuldades. Então, é uma transição de cultura. Eu entendo que estejamos num momento intermediário, tanto para o corpo docente quanto para o corpo discente.